Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre o inquérito que o Dino abriu contra o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, com base no relatório da CPMI da Covid. Vocês lembram, né, que teve a CPMI da Covid, um absurdo aquilo, né? Uma coisa totalmente montada pela oposição na época, né, que é o governo atual, a esquerda, né, para criticar Bolsonaro e coisa e tal, sem nenhuma base científica, sem nada, dizendo que Bolsonaro é negacionista e não sei o que lá. Enfim, um absurdo completo. Agora, o Dino abriu um inquérito contra Bolsonaro, Flávio Eduardo e Carlos, com base nesse relatório, para investigar os malfeitos na época da Covid. E isso daqui é a declaração da derrota deles no caso do golpe, né? Por que eu digo isso? De novo, qual que é o objetivo desse pessoal? É bater em Bolsonaro, é fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. Eles viram que o golpe não deu certo, né? O, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes não deu certo. Foi um processo que não tinha lógica nenhuma, não tem base nenhuma. Por mais que eles tentaram bater no Bolsonaro, ele não perdeu apoio, né? Aí, o que eles lembraram? Ah, olha só, a questão da Covid é um ponto que o pessoal não gosta do Bolsonaro, que o pessoal critica o Bolsonaro, porque muita gente no Brasil ficou muito assustada com a Covid, e aí queria, né, não, fica em casa, não sei o que lá, e coisa e tal, e o Bolsonaro teve uma postura mais tranquila com relação a isso, que, aliás, era a postura correta no final das contas, né? Se você pegar a Suécia, que não fez nada, não parou nada, a aula não parou nada, o número de mortes por milhão de habitantes não foi muito diferente do Brasil, foi mais ou menos no mesmo nível. Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque isso daqui é uma admissão de derrota do STF, embora, lógico, possa causar problemas para o Bolsonaro, sim, mais adiante. Essa notícia foi sugerida por O Vasco Perde pra Janja, Peter Cabeça de Ozempic e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Dino abriu um inquérito contra Bolsonaro. Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, também com base no relatório da Covid. Mais um monte de gente, tá? Botou aqui também o Alan dos Santos, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, botou todo mundo do governo Bolsonaro para ser investigado pela condução da Covid, né? E, de novo, não tem nada que indique mal feito do Bolsonaro na condução da Covid. Eles estão dizendo aqui, porque o presidente incitou a população a descumprir medidas de combate à pandemia, o que não consta que tenha acontecido de forma nenhuma. Mas, enfim, o que eles querem com isso daqui? Mais uma vez, é mais um processo político para tentar jogar lama no Bolsonaro, o processo do golpe. Eles achavam, né, que chegou no final, condenamos Bolsonaro, agora acabou, ninguém mais considera Bolsonaro, abandonaram Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. Como a gente viu, falhou esse teste, essa tentativa de calar o Bolsonaro, né? E agora estão tentando a Covid. Por que isso? Porque, de novo, muita gente é chateada. Um ponto que o pessoal critica muito o Bolsonaro é a questão da condução da Covid. E aí vão tentar usar isso para... Lembra como o Bolsonaro matou 700 mil pessoas e não sei o que lá? Não matou nada, né? A gente sabe que matou, a pandemia matou. A pandemia, infelizmente, matou gente no mundo inteiro, em todos os países do mundo, né? Mesmo os países que fizeram lockdown como eles queriam, né? De fechar tudo, de proibir tudo, mesmo nesses países matou gente pra caramba. E no final das contas, não consta que tenha havido uma única medida do Bolsonaro que tenha prejudicado esse número. O número do Brasil ficou abaixo de vários números na Europa, aqui na América Latina, ficou acima de outros tantos, né? É lógico, e às vezes o pessoal coloca uma comparação, não, porque o Brasil ficou entre os piores do mundo, porque aí compara com países que não mediram as mortes da Covid. Aí, pô, o cara não mediu, aí não tem morte de Covid mesmo, né? Enfim, esse é o ponto que eu acho que é um absurdo disso daqui, não tem lógica nenhuma esse processo, mas, de novo, é mais um processo político, e dessa vez na mão do Dino. O Dino, de certa forma, sempre teve inveja do Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes ganhou uma certa notoriedade ao bater no Bolsonaro, e o Dino quer isso também. O Dino tem ambições políticas muito mais fortes que o Alexandre de Moraes, né? A gente já falou aqui que o Alexandre de Moraes quer ser presidente do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso, a postura dele é uma postura de político. O Dino também quer ser presidente do Brasil, né? E aí quer esse protagonismo, quer fazer o inquérito do golpe dele batendo no Bolsonaro. O que esse pessoal não percebe é que eles só dão mais força para o Bolsonaro no final das contas, né? Mas o que eles vão tentar aqui? Eles vão tentar aqui, de novo, remoer aquelas coisas todas da Covid. Ah, é porque vacina, porque compraram vacina, não compraram vacina, porque não sei o que lá, porque isso, porque aquilo.
porque tratamento precoce, não sei o que lá, enfim, vão trazer de volta esse troço todo, que a expectativa, não, agora a gente vai derrubar mais o Bolsonaro, vamos brigar mais com o Bolsonaro, porque o que vai acontecer aqui, né? Evidentemente vai ter a investigação da Polícia Federal, a Polícia Federal vai ficar fazendo aqueles vazamentos para a imprensa, que vocês já conhecem, né? Vai ter um monte de vazamento para a imprensa, um monte de coisa, né, para justamente tentar pegar Bolsonaro de novo nisso daqui, tentar continuar perseguindo o Bolsonaro de novo com isso daqui, né? E tem um outro aspecto nisso daqui também, que é o seguinte, né? Uma das justificativas para anistia e coisa e tal é justamente a ideia de que podemos normalizar as relações com os Estados Unidos. O que o Dino está falando aqui, não vamos normalizar nada, eu vou investigar o Bolsonaro agora pela Covid, não sei o que lá, e vou conseguir condenar ele, vou continuar perseguindo ele de forma que os Estados Unidos continuem batendo no Brasil. Como eu falei para vocês, para o Alexandre de Moraes, para o Lula e aparentemente para o Dino também, o interesse é esse, é venezuelizar o Brasil, né? Jogar o Brasil na direção da Venezuela. Temos que brigar com os Estados Unidos. Então o Dino está fazendo isso aqui, tá vendo? Vou continuar batendo no Bolsonaro, vou continuar fazendo perseguição política a Bolsonaro com outro projeto, mesmo que vocês anistiem o tal do projeto do golpe, entre aspas, do Alexandre de Moraes. Então, ou seja, isso aqui mostra que eles reconhecem a derrota, que perderam, que não deu certo e que estão partindo para isso. O único problema é o seguinte, se realmente houve esse acordo para pacificação com os Estados Unidos, para resolver a questão da anistia, resolver isso daí, o Flávio Dino sozinho, ele não consegue fazer muita perseguição. O Alexandre de Moraes conseguiu perseguir o Bolsonaro por tanto tempo, porque estava numa época em que os ministros do STF achavam que não ia ter consequência nenhuma, né? Eu sempre falei isso para vocês, né? Eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas, mas ficava naquela que, pô, não vai dar nada, não vai dar em nada, pô, tá fazendo coisa errada? Tá, mas não, já tinha ministros do STF incomodados com a postura do Alexandre de Moraes, tá? Que o Alexandre de Moraes estava realmente fazendo coisas absurdas. Mas a ideia deles era assim, não, mas vai dar o que isso? Se alguém reclamar, vai cair na justiça, vai cair na gente. Era o que pensava o Barroso. Agora o Barroso tá aqui, não, chorando porque não pode ir mais para os Estados Unidos e não sei o que lá. Agora que deu consequência, o cálculo não é mais esse. Então o Dino vai iniciar a investigação, vai ter vazamento de coisas da Polícia Federal para a população, vai voltar isso tudo, com certeza. Mas eu não acho que esse processo consiga prosperar porque não vai ter apoio do resto do STF. Ninguém vai querer embarcar nessa canoa furada, porque não tem chance, né? Já que restauramos, se a gente conseguir restaurar os laços com os Estados Unidos através da anistia, não vai querer entrar numa outra roubada com esse outro projeto que, vamos combinar, ninguém se importa mais com isso, né? E esse é o outro ponto que eu acho importante, porque talvez seja um erro de cálculo do Flávio Dino, tá? Na época da pandemia, de fato, o pessoal conseguiu jogar muita lama no Bolsonaro, conseguiu piorar muito a imagem do Bolsonaro, porque a população estava assustada, né? A população, lógico, uma pandemia, um monte de gente morreu, um monte de gente perdeu pessoas queridas, realmente, uma pandemia é uma tragédia enorme. Então você conseguiu colocar isso na conta do Bolsonaro, né? Agora, a questão toda é que agora isso já passou, não tem mais medo disso, não temos mais pandemia nesse momento. Então, essa coisa toda de puxar uma pandemia, relembrar o caso, pode ter o efeito contrário do que o Flávio Dino quer. O Flávio Dino quer trazer o caso da pandemia porque acha que isso fere muito o Bolsonaro. Só que ele vai trazer essas coisas da pandemia, a discussão dessas coisas da pandemia, e no final das contas não tem nada de errado com as medidas que o Bolsonaro falou. Aliás, eram as medidas corretas as que ele pretendia implementar aqui no Brasil de qualquer forma, né? Então, ou seja, ele ao trazer esse tema de novo, ao contrário do que ele imagina, que isso pode ser uma piora para a situação do Bolsonaro, isso pode, na verdade, enfraquecer o lado do pessoal, dos pandemínios, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Mais uma vez, não me preocupa tanto assim. É lógico que vai ter vazamento para a imprensa, é lógico que vai ter manchetes sensacionalistas criticando o Bolsonaro. A parte de propaganda, é para isso que são esses processos todos, mas não creio que chegue em condenação isso daqui, que chegue em resultado jurídico efetivo para o Bolsonaro isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.